Grande abraço para você ligado na TV A Semana, começando mais uma edição do Semana Esportes para você, abrindo mais uma semana com muita informação, com muita notícia. Segunda-feira é dia de gols aí da rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, análise das partidas que movimentaram essa rodada e outros assuntos que são destaque no cenário esportivo. Nós temos, por exemplo, a situação da crise no Vasco da Gama, que não é das melhores. O Vasco realmente está na situação, como diria Dadá Maravilha, meus amigos, periclitante. O Vasco foi goleado, para quem não sabe, pelo Avaí em pleno São Januário, pela segunda divisão, no sábado, por 5-0. Resultado este histórico lá na Colina e que resultou na queda do técnico Adilson Batista. Vamos trazer os detalhes aqui no nosso programa. Vamos falar também da conquista da Taça BH de Futebol Júnior por parte do América Mineiro. Uma notícia boa para o nosso Coelho, mas em contrapartida há também uma notícia ruim. O América corre o risco de perder 21 pontos, é isso mesmo, hein? 21 pontos na tabela de classificação da Série B do Brasileirão, simplesmente por ter escalado um jogador de forma irregular. Você vai ter os detalhes sobre isso também aqui no nosso programa. E, claro, os resultados da partida do América, ou o resultado da partida do América na Série B. Tem os gols aí de todos os jogos da rodada do Brasileirão. O destaque também, claro, para Cruzeiro e Atlético. O Cruzeiro, mais uma vez, ganhou de goleada. Isso nem é notícia mais, Não chega a ser novidade o Cruzeiro ganhar, tampouco de goleada. O Atlético foi ao sul do país, empatou sua partida. Enfim, muito assunto, muitos comentários, debates, análises. Enfim, é imperdível o nosso programa na segunda-feira. Mais uma vez com meu amigo Jorginho, Jorge Mendes Magalhães. Tudo bem, Jorginho? Aquele abraço, Leozinho, Tranquilo, aí, mais uma segunda brava, mais uma semana, muita correria, mas estamos aí, ao lado dessa meu amigo André, aqui, devidamente uniformizado, com o manto sagrado do virtual campeão brasileiro de 2014, Cruzeiro Esporte Clube. Pode fazer a faixa. Está jogando futebol de primeira linha, de primeiro nível, Cruzeiro fez 3 gols em 13, 14 minutos contra o Chapecoense no início do segundo tempo, quando perdia por 1-0. Parecia até a Alemanha, de 3, 4 minutos saiu um gol. Realmente, o Cruzeiro está fazendo a campanha irretocável. Mas, enfim, bom dia, Bom dia, André. Bom dia. Na verdade, foi só uma preliminar ali de uma possível Pegou uma cerquinha podre. Agora, fomos sim campeão do primeiro turno mesmo. No primeiro turno já foi campeão. Agora vamos seguir. Mas o importante é ser campeão do segundo turno, Lembre-se disso. O importante é ser campeão do segundo turno, que é o final do campeonato. Nós não fomos campeão Mas o Cruzeiro caminha para isso, Vamos ficar com o pé no chão, vamos seguir o caminho aí, o caminho ainda é alto. Vamos deixar falar do Cruzeiro depois. Com certeza. Na sequência aqui do programa. programa. Vamos. Bom, é o seguinte, o Marcelo está convocado, o Marcelo lateral esquerdo, está convocado, a gente vai ver a foto dele aí, para os jogos da seleção brasileira, os amistosos, contra a Colômbia e contra o Equador. O Dunga convocou o lateral esquerdo Marcelo para a disputa dos amistosos, então, contra a Colômbia no dia 5 de setembro, em Miami, e contra o Equador no dia 9 de setembro, em New Jersey. Marcelo foi convocado para o lugar de Alexandro, que, contundido, não terá condições de participar dos jogos. Quem também está de volta à seleção, sabe quem é, meus amigos? É o Robinho. É isso mesmo, o Robinho está de volta ao Brasil, e jogará também esses amistosos da seleção. O atacante do Santos foi convocado pelo Dunga para os amistosos também contra a Colômbia e contra o Equador, em New Jersey e em Miami. O primeiro em Miami, o segundo em New Jersey. O atacante foi relacionado para o lugar do Hulk, contundido. Algo sobre essas novidades, entre aspas, aí da seleção brasileira? Não gostei do Dunga, não. Isso é sacanagem que o Dunga fez, pô. Coitado do Fred, coitado do Jô. Devia ter levado um dos dois, pô. E aí, André? Aí eu calo. Já que é para trazer todo mundo de volta. Tá doido, aí eu calo. Que traga aqueles que fizeram muita raiva na gente na Copa. Pô, já passamos raiva com o Fred. Já não renovou nada. Passamos raiva com o Jô. Agora nós somos obrigados a passar raiva com o Robinho também. Sacanagem, 5 jogos no Brasil, Jogador. Da seleção brasileira. Terceiro reserva lá no Milan. Aí desmoraliza mais o futebol brasileiro. Veio pro Santos, tá jogando futebolzinho aqui mais ou menos de acordo, Porque o nosso nível técnico não é dos melhores e já foi o suficiente para render a sua convocação para a seleção brasileira. Bom, Brasil à parte, vamos falar agora do América Mineiro, para homenagear até o nosso amigo Hélio Magalhães, com esse noticiário do América, do Coelho, aqui especialmente hoje no nosso primeiro bloco. E de virada, o América derrotou o Atlético Mineiro por 3-2 e é campeão da Taça BH de Futebol Júnior. Foi a segunda conquista do Coelho, campeão pela primeira vez
do torneio no ano 2000. O América é campeão da Taça BH de Futebol Júnior e na decisão contra o Atlético, o Coelho mostrou poder de reação para virar o placar em cima do rival e vencer por 3-2. Foi a segunda conquista do torneio pelo América. O clube já havia conquistado em 2000, como eu disse. Na campanha pela Taça, o Coelho estreou perdendo para o Vasco por 2-1, ainda na primeira fase, e o time empatou 1-1 com o Sport e goleou o Palmeiras por 6-1. Que coisa, o Palmeiras está mal até na base, né? Nas oitavas, o Coelho despachou Londrina por 2-0. Nas quartas, eliminou Vitória por 4-3. A vaga na decisão veio em dramática disputa com Goiás e depois do empate por 2-2 no tempo regulamentar. O América avançou à final com vitória nos pênaltis por 7-6. E na final, venceu o Atlético Mineiro de virada, como nós dissemos, por 3-2 e é campeão, meus amigos, da Taça BH de Futebol Júnior. Né? Meu amigo Hélio Magalhães está satisfeito, feliz da vida com esse bom retrospecto do América no futebol da base. Olha, e para minha tristeza, Léo, eu vi alguns jogos da Taça BH de Futebol Júnior e não vi nada, rapaz, nessa base do Atlético, tá? Investe milhões na base. Eu não vi no time do Atlético um jogador sequer em condições de vir para o time principal do Atlético. Deverão pensar alguns jogadores lá, mas que virá para resolver, nenhum. Já pensou já, ó. São fracos, né, os jogadores. Marion, por exemplo, vem da base. Não, mas o Marion já está há bastante tempo. Estou falando da Taça BH que acabou de ser disputada agora, né? O Marion já veio há algum tempo. E é um jogador que eu sempre falei, que é um jogador de mediano para baixo, jogador fraco. Você até fala que gosta muito dele, deve ser porque é adversário. Agora, eu vi lá o Carlos, né? Carlos já é conhecido, O né? Carlos que já é conhecido, aquele volante também que já é conhecido, o Eduardo, né, me parece, e um outro jogador também, acho que é Dudu, não, que já jogou lá. Então, na verdade, Dodô, né? Fraco, tudo fraco, eu não acredito nessa base do Atlético. O time do América também é um timezinho que tem lá uns 2 ou 3 jogadores, né? Nesse time campeão, que poderá vir para o time de cima do América. E o resto, a base do futebol em Minas Gerais está muito fraca. André, rapidinho, vamos falar do Vasco. Ué, na verdade, Inclusive a do Cruzeiro, que não arrumou nada também na Copa BH. Na quarta final. E se investe milhões nessas categorias. Agora, inclusive, é o seguinte, né? Aquele velho ditado, né? Tudo que se ganha roubado vai adiante, né? O Atlético teve 2 classificações, um em cima do Inter roubado, um pênalti que o juiz inventou. No jogo foi a semifinal também, fez um gol que seria irregular, tá aí o resultado aí. Quem rouba não vai adiante. Aqui é programa de esporte, não é programa policial, não. Tem problema. Roubou lá dentro das 4 linhas, lá não merece. Bom, é o seguinte, o Vasco da Gama, jogando pela Série B do Campeonato Brasileiro, sofreu uma goleada simplesmente histórica. Meus amigos Severo Arantes e Ronaldo Carvalho certamente não estão muito felizes com a situação atual do Clube de Regatas Vasco da Gama, porque o Vasco perdeu por 5-0 para o Avaí de Santa Catarina em São Januário, no sábado. Um resultado realmente catastrófico, histórico, e resultou, claro, não poderia ser diferente, na queda do técnico Adilson Batista, do comando técnico do Vasco da Gama. Está vendo os gols aí, ó, marcados pelo time do Avaí. O Roberto marcou um dos gols, né? O Diego Felipe marcou 2 tentos a favor do time de Santa Catarina. O Anderson Lopes também marcou e o Diego Jardel finalizou o placar. Final de partida em São Januário, na tarde de sábado, 5 para o Avaí, 0 para o Vasco. O time catarinense se impôs lá em pleno Rio de Janeiro e passeou aí sobre o Vasco com essa goleada. A torcida do Cruz Maltino pediu a saída de Adilson Batista, que deixou o cargo logo após a partida. E essa goleada sofrida por 5-0 virou a maior da história do Vasco em São Januário, né? Vexame, portanto, diante do Avaí no sábado, que culminou na saída do técnico Adilson Batista, superou até a derrota para o Cruzeiro por 6-2 em 1996 pela Copa do Brasil, né? 5-0 para o Avaí, um time com as tradições, com o tamanho do Vasco, não pode ser goleado em casa por 5-0 por uma equipe de menor porte, né? De pequeno porte. E realmente isso abala as estruturas de qualquer grande equipe, né? E lá agora os bastidores políticos do Vasco que dizem, né, que estão fervilhando. E o Eurico Miranda está rondando a área lá. Será que ele vai voltar? São as emoções, né, que só o futebol reserva pra gente, né? Uma goleada histórica dessa dentro de casa. O Vasco que jogava ali a sua classificação em primeiro lugar, né?
na tabela, né, da segunda divisão. Quando todos esperavam, né, que o Vasco ia assumir a liderança, acontece essa situação desagradável e o Adilson não aguentou a pressão, né? Alguns torcedores, né, próximo a ele ali, xingando muito, e ele deve ter sentido assim uma emoção um pouco, até certo ponto, um pouco violenta, né? E tomou essa decisão, baseado também no que está vendo acontecendo dentro do Vasco, né? Ele viu que não tinha um futuro também promissor dentro do Vasco e jogou a toalha e picou a mula. André? O Adilson Batista, todo resultado negativo do Vasco, ele já vinha sofrendo essa pressão de ser demitido, né? Com essa, como disse, até eu me demitiria, tchau e benção. Agora, engraçado é o seguinte, toda vez que eu passo do Babu, tomar um cafezinho lá, que é antecedente a um jogo do Vasco, ele fala besteira, o Vasco vai, toma truetado. Não tem jeito. Eu vou querer que você pare de falar. Então. Toda vez que ele chega lá, ô Babu, vem que também, Vasco, não sei o quê, Vasco, não sei o quê, então ele vai, toma truetado. Então, ô Babu, para de falar do Vasco. Que vexame, né? Deixa só os gente boa do Caratinga aí, torcedor que sabe torcer. Fala, civilizadamente. A gente fala de coração, né? Eu, como rubro-negro, eu quero ver o Vasco forte. Né? A gente quer ver o rival forte para assistir aqueles grandes confrontos, aqueles jogos com estádio cheio, com muita rivalidade, mas o que se vê realmente é que o nosso rival está cada vez mais fragilizado, né? Infelizmente, a gente torce para acontecer uma reviravolta e o Vasco se reencontrar, porque é uma grande equipe, uma equipe tradicional do futebol brasileiro. Bom, nós vamos fazer um intervalo. Depois, na volta, vamos destacar a rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, mas também destacaremos, a gente falou do América agora na base, vamos falar do time principal do América que disputa a Série B do Brasileirão e que simplesmente, meus amigos, corre o risco de perder 21 pontos no Campeonato Brasileiro da segunda divisão. É isso mesmo, hein? 21 pontos por ter escalado supostamente o jogador de forma irregular. Você vai ter os detalhes sobre isso e além aí do balanço dos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco, depois do intervalo, na sequência do Semana Esportes. Até já.